Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nesta noite santa, maravilhosa, nos encontramos aqui em nossa querida catedral para celebrarmos a solenidade maior do ano litúrgico. Durante todo o ano não existe uma solenidade maior do que esta que nós estamos hoje realizando. É a Páscoa do Senhor. Cristo ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. E isso significa que para nós também a vida renasce. Nós nos reconfortamos, animados, cientes de que Jesus está vivo. E a ressurreição dele é um ânimo e a certeza de que nós caminhamos para a ressurreição aqui e agora, e um dia é o penhor da glória, onde viveremos para sempre com o Senhor. O cristão, portanto, jamais pode ser alguém desanimado, triste, sem esperança. O cristão deve vender alegria, porque afinal de contas, não somos seguidores apenas de um Jesus crucificado. Reconhecemos na cruz o sacrifício enorme que ele fez. Ainda há pouco, numa das orações que fizemos, aparecia claramente que tudo aquilo que aconteceu no mundo de dor e de sofrimento não tem comparação com a dor de Jesus Cristo na cruz. Mas ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou. Algumas horas atrás, o Papa Francisco, ele presidiu a solene vigília pascal no Vaticano. E o Papa tem sempre uma homilia muito interessante. Por isso, apesar de eu ter preparado a minha reflexão pessoal para essa noite, onde iríamos refletir sobre o fato de que nós batizados, nós morremos com Cristo ao pecado, e assim como Cristo ressuscitou, ressuscitamos para a vida nova, para a vida da graça, para a vida de filhos de Deus. Mas aquilo que o Papa escreveu é muito interessante, ou melhor, a homilia dele foi muito interessante. Lembremos-nos do Evangelho. As mulheres, na manhã de domingo, antes de o sol nascer ainda, vão até o túmulo de Jesus Cristo, levando perfumes, mas, desde o princípio, quando chegam lá, temem que a viagem seria inútil. Aquele caminhar delas não teria sentido, porque sabiam que havia uma grande pedra que bloqueava a entrada do sepulcro. E era assim, os túmulos de antigamente. Havia um grande buraco na rocha, ao lado uma grande pedra redonda, o corpo era sepultado, e alavancada, essa grande pedra girava e tampava o túmulo. Então elas queriam ir até Jesus para levar aromas e perfumes sobre o seu corpo, mas já sabiam, nós vamos perder o nosso tempo, porque afinal de contas, quem vai ter força para desbloquear a pedra que está no sepulcro? O Papa diz o seguinte aqui: o caminho daquelas mulheres que elas fizeram é também o nosso caminho. Lembra o caminho da salvação que voltamos a percorrer nessa noite? Quando acompanhamos as leituras, as várias que fizemos há pouco, parece que nada vai dar certo. A beleza da criação sofre com o drama do pecado. A libertação da escravatura, quando os judeus, eles deixam o Egito, parece que não dá certo, porque no percurso para a terra prometida, houve infidelidades várias a promessas feitas. Também os judeus, a caminho da terra prometida, construíram um bezerro de ouro,
e assim por diante, e não acreditavam no Senhor. Percebemos no povo de Deus do Antigo Testamento quantas promessas dos profetas contra a indiferença do povo. O povo era indiferente aos apelos do Senhor. O mesmo, diz o Papa, se passa na história da igreja e na história de cada um de nós. Parece que os passos dados por nós na nossa vida nunca nos levam à meta. É interessante como a cada confissão que nós fazemos, parece que repetimos os mesmos pecados, não é verdade? Ou seja, parece que não vamos conseguir chegar à meta, não vamos conseguir desbloquear a pedra das nossas indiferenças, dos nossos pecados. E assim, no mundo de hoje, é muito forte a ideia da frustração, a frustração da esperança, que obscura, que atrapalha a lei da vida divina. Mas o que é que nós descobrimos de bom hoje, diz o Papa? O Papa diz que hoje descobrimos, olha que beleza, que o nosso caminho não é feito em vão, não é feito em vão, que não esbarra contra uma pedra tumular impossível de ser tirada. Surge uma frase que muda a história naquele momento em que as mulheres vão ao túmulo. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que pensais que tudo seja inútil? Por que cada um de nós pensa que não pode remover as pedras que dificultam a nossa vida? Por que cedeis à resignação e ao fracasso? O Papa afirma que a Páscoa é a festa da remoção das pedras de nossa vida, porque Deus remove pedras mais duras. Deus remove as pedras da morte, do pecado, do medo, do mundanismo em nossa vida. A história humana, gente boa, não acaba frente a uma pedra sepulcral. Em outras palavras, a nossa vida não termina no túmulo, já que hoje nós descobrimos a pedra viva, o próprio Jesus Cristo ressuscitado. Como igreja, a nossa vida está fundada em Jesus Cristo. E mesmo quando nos faltam as forças, mesmo quando somos, por assim dizer, tentados a julgar tudo a partir do fracasso pessoal de cada um de nós, Jesus está dizendo, levante a cabeça, não fique simplesmente considerando as dificuldades da vida, tenha esperança, porque o vivente, aquele que remove do coração as pedras mais pesadas, vai remover as pedras do seu coração e da sua vida, se você permitir. E o Papa fez uma pergunta que leva cada um hoje a, quando colocar a cabeça no travesseiro, a pensar um pouquinho. Qual é a minha pedra a ser removida? Como se chama a pedra da minha vida a ser removida? Muitas vezes, o que nos falta é confiança. Quando a gente dá espaço à ideia de que tudo corre mal, de que tudo vai mal, de que não adianta mais lutar, que a nossa vida não tem sentido, que queremos, como diz o pessoal, tirar o time de campo, chegamos a crer que a morte seja mais forte do que a vida, e tornamo-nos cínicos, sarcásticos, portadores de um desânimo doentio. Só até aqui já teria assunto suficiente para a nossa vida, não é mesmo? Porque afinal de contas, celebrar a Páscoa significa sair daqui com os corações animados, sabendo que as dificuldades que temos familiares, pessoais, eclesiais, sociais, não podem ser o fim de tudo. Jesus Cristo não morreu na cruz e não venceu a morte para que nós fôssemos dominados pelo medo, pelo fracasso, pela tristeza, absolutamente. Por isso, o Papa diz assim,
não sepultes a esperança em tua vida. Essa era a primeira pedra. Há uma segunda pedra, diz o Papa, que fecha o nosso coração. Qual é? A pedra do pecado. O pecado seduz, promete coisas fáceis e prontas. O pecado nos promete bem-estar e sucesso, mas depois que o cometemos, deixa em nós solidão e morte. O pecado é procurar a vida entre os mortos. É procurar o sentido da vida nas coisas que não têm sentido, nas coisas que passam. Por que procurais o vivente entre os mortos? Foi a pergunta do anjo para as mulheres. O Senhor nos pergunta a nós hoje. Por que não te decides a deixar aquele pecado que, como pedra, a entrada do coração, impede a luz divina de entrar na tua vida? Por que aos lampejos cintilantes do dinheiro, da carreira, do orgulho e do prazer, não colocas antes Jesus, a luz verdadeira? Por que não dizes às vaidades mundanas que não é para ela que tu vives, mas para o Senhor da vida? Estão aí as duas pedras que atrapalham a nossa vida, a falta de esperança e o pecado. Mas voltemos mais um pouco às mulheres que estão indo para encontrar-se com o Jesus no sepulcro. Quando elas chegam, o que percebem? A pedra estava removida. E sentem-se perplexas, confusas, até com medo. E dizem Lucas no capítulo 24, que voltam o rosto para o chão. Não têm nem a coragem de levantar o olhar para ver o que aconteceu. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Preferimos ficar encolhidos nos nossos limites, escondidos nos nossos medos. Realmente é estranho. Por que será que fazemos assim? Muitas vezes, porque no fechamento e na tristeza, somos nós os protagonistas, aqueles que assim fazem. Diz o Papa, é mais fácil a gente ficar sozinho na cela escura do coração do que abrir-nos ao Senhor da vida. Pela nossa mesquinheza, é assim. O Senhor chama-nos mais uma vez nessa Páscoa para que a gente se levante, ressuscite a sua palavra, olhe para o alto, creia que estamos feitos para o céu e não para a terra. Porque buscais o vivente entre os mortos, não será encontrado. Deus pede para olharmos a vida como Ele olha para a vida. Que cada um de nós sempre vê um núcleo incansável, incancelável da beleza. No pecado, Deus nos vê de que jeito? No pecado, Deus nos vê como filhos carecidos de ser levantados. Na morte, como filhos carecidos da ressurreição. Na desolação, Deus nos vê como filhos carecidos de consolação. E quando que Ele faz tudo isso por nós? Na Páscoa, hoje, graças ao ressuscitado, e em todo o tempo da nossa vida, quando permitimos que o Senhor esteja ao nosso lado. Na Páscoa, o Senhor nos mostra o quanto nos ama. Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. É com Ele, e só com Ele, que podemos realizar a Páscoa. Atenção aqui agora. E é só com Ele que podemos realizar a Páscoa, isto é, passagem. Páscoa é passagem. E com Cristo, passamos do fechamento à comunhão, da desolação ao conforto, do medo
a confiança. Não fixemos os nossos olhos no chão, mas em Jesus Cristo, que agora está no alto, ressuscitado. Que o seu olhar encha cada um de nós de esperança e de confiança no mundo novo, numa vida nova, num mundo melhor. Por fim, meus caros, as mulheres escutam a advertência dos anjos que havia dito: lembrai-vos de que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. Aquelas mulheres tinham esquecido a esperança, porque não recordavam as palavras de Jesus que dissera que ressuscitaria. Gente boa, quando nós perdemos a memória viva de Jesus em nossa vida, ficamos a olhar para o sepulcro vazio. Ficamos olhando para as nossas deficiências, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para a nossa miséria. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e fixamos o nosso olhar nele, que está vivo, tudo volta em nós, tudo renasce em nós, a confiança reaparece. Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, naquele dia em que a gente está em baixa. Baixa significa um certo desânimo, uma vontade, uma espéciezinha de uma depressãozinha, um desânimo, alguma coisa assim muito chata na vida. E de repente surge uma energia nova dentro de você, porque você acaba lembrando de alguma coisa que dá sentido à sua vida. Isso faz parte das nossas vidas. Para nós cristãos, é voltar o nosso olhar e o nosso coração e lembrar sempre: Jesus Cristo deu a vida por mim, mas está vivo, ressuscitado. E olha só que bonito, Ele está ao meu lado. Jesus Cristo vivo e ressuscitado caminha conosco lado a lado em cada segundo, em cada momento de nossas vidas. Por isso, não podemos orientar a nossa vida pelos problemas que temos, mas cabe-nos orientar a nossa vida pela certeza que o Senhor nos acompanha. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, demos na nossa vida o lugar central ao vivente. Peçamos a grande graça de não nos deixarmos levar pela corrente, pelo mar dos problemas. A grande graça de não nos quebrarmos contra as pedras do pecado. Procuremos ao Senhor, procuremos a Ele, em tudo e antes de tudo, e assim com Ele ressuscitaremos.